Olá, tudo bem? Professor Ives falando, tá bom? Se você caiu por acaso de paraquedas nessa aula, isso daqui são uma série de vídeos no qual nós estamos tratando sobre movimento, tá? Então, você pode aí olhar aí na nossa playlist e acompanhar os vídeos anteriores para poder ter uma aprendizagem eficaz. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, peço que você se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações, que a gente sempre está publicando vários conteúdos para ajudar você no vestibular ou na sua prova, tá? Então hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre o movimento uniformemente variado, tá? Conhecido também como MUV. Bom, o MUV ele é tratado, muitas vezes os alunos eles decoram muitas equações, V igual a V0 mais AT, equação Torricelli, equação da posição, mas eu vejo que grande parte das questões é possível resolver até mesmo de forma intuitiva. E esse é o nosso propósito aqui, mostrar o movimento uniformemente variado de forma bem intuitiva. Primeiro vamos entender o seguinte, o que é que significa dizer que um corpo está em movimento? Dizer que um corpo está em movimento quer dizer que ele muda a posição em relação ao referencial. Por exemplo, essa bolinha aqui, ó, ela está na terra inicialmente, aqui nesse primeiro passo ela está subindo, tá? Então, nessa primeira opção aqui, ela sobe. Como ela sobe, ó, ela está mudando a posição em relação ao tempo, né? Em relação à terra, tá? E aqui nesse outro caso aqui a gente considerou que ela desce, tá? Então, ela está mudando também a posição em relação à Terra. É isso que a gente significa dizer que o corpo está em movimento, tá? Então vamos lá. A grandeza novidade agora, então a gente já entendeu o movimento. Variado. Ives, por que variado? Porque essa bolinha, ela vai mudar a velocidade, tá? Então a velocidade dela muda, ó. Até que vai chegar uma hora que ela vai chegar no ponto mais alto da trajetória e vai parar de subir para poder começar o quê? A descer. Tá? Então é esse o nome do movimento. Movimento por conta da velocidade, variado porque a velocidade muda, tá? Ives, tá, mas o que é essa taxa aqui? A com setinha, G com setinha. Bom, essa daqui é a famosa aceleração, tá? Da gravidade. O que é que significa dizer a aceleração? A aceleração, ela mede, tá? A variação de velocidade de acordo, né? Com o tempo, ou seja, a aceleração é variação de velocidade sobre variação de tempo. Logo, a velocidade é dada em metro por segundo e o tempo é dado em segundo, que é a mesma coisa que segundo sobre 1. Pega a primeira, metro por segundo, e multiplica pelo inverso da segunda, 1 sobre segundo. Isso me gera justamente metro por segundo ao quadrado, que é essa unidade da aceleração. Mas o que é que significa esse metro por segundo ao quadrado? Vamos compreender um pouquinho. Bom, significa dizer que a cada segundo a velocidade aumenta ou diminui 10, ou seja, ela varia 10. Por exemplo, quando o corpo está subindo, a velocidade está o quê? Diminuindo. Então, a cada segundo, essa velocidade reduz quanto? 10. Já no caso que ele está descendo, a cada segundo essa velocidade aumenta quanto? 10. É isso que quer dizer a aceleração da gravidade, tá? Então vamos estudar um pouquinho agora os dois casos e já a gente parte para o exemplo, tá? Então aqui a gente tem um corpo que ele está se movendo para cima, tá ok? E aí o que é que vai acontecer? Como ele está se movendo para cima, está indo para cima, a velocidade dele aponta para cima. Então nesse caso aqui a velocidade dele está sendo 30 metros por segundo. Vamos considerar que aqui é o 0 segundo, tá? Então aqui ele está com 30 metros por segundo. Quando passa um segundo, o que é que acontece? Quando passa um segundo, a velocidade varia 10. Nesse caso aqui, a aceleração atrapalha o movimento, que o movimento está num sentido e a aceleração está em outro. Então a aceleração nesse caso tira 10. Como eu tinha 30, passou um segundo, eu tiro 10, eu venho para quanto agora aqui? 20, tá? Então venho para 20 segundos. Ives, beleza, em um segundo ele está em 20 segundos. Depois, passou mais um segundo. Bom, ele tinha 20, perde 10 e fica com quanto agora? Com 10. Ives, e se passar outro segundo? De 2 para 3, passou outro segundo, ele tinha 10, agora ele está com quanto? Com 0. Ives, por que ele ficou com velocidade 0? Porque ele nem está subindo mais. Ele para de subir para poder começar a descer. Aí a gente vai fazer esse caso da descida aqui agora, tá? Então a gente zero o cronômetro quando ele chega lá em cima. Então aqui pra gente é o 0 segundo. E aqui ele tá 0 metros por segundo. Passou um segundo, ele ganha quanto?
10. Então, ele estava com 0, ganha 10, fica com 10 metros por segundo. Passou outro segundo, ele ganha mais 10, então ele fica com 20. E passou outro segundo, ele fica com 30. Olha a observação importante. Ah, Ives, então para níveis de alturas iguais, quer dizer que esse corpo aqui que está nesse movimento, uniformemente variado, por que ele é uniformemente? É movimento porque ele se move, é variado porque a velocidade muda, e é uniformemente porque não é na doida que ele varia essa velocidade, é sempre na taxa de quanto? Na taxa de 10, tá? Ives, então o que é que acontece? Ele sobe e ele desce. Ó, aqui ele tem 30 e aqui ele tem 30. Eu posso dizer que as velocidades são iguais? Não. Por quê? Porque velocidade é uma grandeza vetorial. Então ela é um pacote de informações. Ela tanto tem módulo, quanto tem direção, quanto tem sentido, tá? Então assim, você pode dizer que os módulos são iguais, mas as orientações delas você já está vendo que estão em sentidos contrários, tá? Olha o detalhe bem legal. Se você notar, ela demorou 3 segundos para subir. Então o tempo de subida foi 3. E ela também demorou quanto? 3 segundos para descer. Então o tempo de descida também foi 3. Qual é a conclusão que você chega? Que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, tá bom? Ó, e para fixar essa ideia, eu vou mostrar para você que é possível, inclusive, encontrar a posição. Ives, como é que eu encontro a posição? Bom, vamos aqui pegar. Para determinar a posição, a gente vai olhar esse exemplo, tá? E vai conseguir mais ou menos se orientar em relação a isso. O que é que ele diz? Um objeto é solto de uma altura h e demora um tempo t para chegar ao solo. A razão entre a primeira e a segunda metade do tempo é d. Então ele quer saber aí, gente, a razão da distância, tá? E aí, Ives, como é que a gente calcula essa distância? Vamos lá. Então vamos olhar frame a frame, ou seja, segundo a segundo. 0 segundo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, tá? Então vamos olhar as velocidades. A primeira velocidade, como ele é abandonado, é solto, né? Então essa velocidade inicial aqui é uma velocidade que é igual a 0, tá? Então você vem aqui, passou 1 segundo, ele ganha quanto? 10. Então aqui ele já tem 10 metros por segundo. Passou outro segundo, ele já ganha mais 10. Então ele fica com quanto? 20. Então ele fica com 20 metros por segundo, tá? Passou outro segundo, ele já fica com quanto? 30 metros por segundo, ok? Então agora aqui a gente vai conseguir, né, mexer um pouquinho e saber como é que a gente vai poder articular essa posição dele. Ó, vamos considerar que essa posição dele aqui no primeiro começo seja a posição 0 metros, tá bom? Essa posição é 0 metros. Ives, o que é que vai acontecer? Aqui a gente vai tirar uma velocidade média. Mas como é que eu vou tirar a velocidade média daqui? Bom, a velocidade média que você vai tirar é justamente a média entre essas duas velocidades. Ou seja, quem é que está ali na média dentro disso aqui? Se você tirar a média, você vai ter 0 mais 10 dividido por 2. No final das contas, você vai ter 10 dividido por 2, que é igual a 5. Ou seja, a velocidade média dessa primeira parte do percurso é 5 metros por segundo. Então, a velocidade média no movimento uniformemente variado, tá? Ela é uma média aritmética, ok? Então, quer dizer que quando passar 1 segundo, nesse primeiro caso, ele vai andar quanto? Ele vai andar justamente 5 metros, tá? A mesma coisa a gente vai fazer aqui para esse outro caso, ó. Se você notar, passou novamente 1 segundo. Só que agora a média não é mais 5. A média vai ser o valor entre 10 e entre 20, que é justamente quanto? 15, né? Então você vai ter aqui, ó, 15 metros por segundo. Ives, e agora aqui para 3 segundos? Vamos lá. Passou novamente 1 segundo. Quanto é que vai ser a média entre essas velocidades? Vai ser justamente 25 metros por segundo. Então, se passou 1 segundo, ele andou quanto? 25 metros. Então, a velocidade média é 5 metros por segundo, aqui é 15 metros por segundo e aqui 25 metros por segundo. E agora encontrei as posições de tudinho, ó. Ele estava em 0, andou 5, fica com quanto? 5. Estava com 5, andou 15, fica com quanto? 20. Estava com 20, andou 25, vem para quanto? 45. Olha que proporção bacana. Se você notar, ó, é 5, 15 e 25. Essa é a proporção. E isso, qual é a proporção? Veja bem, ó, botei 5,
5 e 5, tá? Ives, 5 vezes quem dá 5? 1. 5 vezes quem dá 15? 3. 5 vezes quem dá 5? 5. Então, aqui, se eu disser que 5 é D, significa dizer que aqui eu tenho 1D, aqui eu tenho 3D e aqui eu tenho 5D. Isso é uma regra, tá, gente? As distâncias entre intervalos de tempos iguais, elas vão aumentando. Por quê? Porque a velocidade está aumentando. E essa proporção aqui é uma proporção de números ímpares, tá? Então, é uma proporção de números ímpares. Bom, ele quer saber a razão entre quem? Entre a primeira e a segunda metade. Bom, na primeira metade ele anda D. E na segunda metade ele anda quanto? 3D. Então, D vai embora com D, fica justamente 1/3. E isso também podia ter feito como? 5 dividido por 15, que é a mesma coisa que 1/3. Tá? Então, a alternativa certa aí pra gente, letra C. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu já peço que você deixe o seu like, compartilhe nas redes sociais, marque um amigo que está precisando muito dessa aula, tá bom? Então, um grande abraço e sucesso no vestibular.